Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band TV. No ar mais um Boca do Trombone. Aqui você sabe, né? Todos os domingos pela manhã tiramos as dúvidas enviadas sobre aposentadoria, INSS e os direitos trabalhistas, a relação do patrão e do empregado, passada limpa aqui pelos nossos consultores. Participe pelos nossos canais de interatividade. Todas as semanas temos um assunto diferente para debater com os participantes aqui do programa, né? Quem nos fala sobre o tema da edição de hoje é o produtor e repórter Jonathan Bittencourt. Um bom dia, doutor Solano, um bom dia para quem nos acompanha nesse domingo pela manhã. Domingo, dia 22 de julho de 2018. 22 de julho, Dia do Trabalho Doméstico. E para falar sobre esse assunto de extrema importância na nossa sociedade, nós temos nesta manhã duas convidadas. A doutora Tatiana Silva Correia, advogada, e do outro lado nós temos Tamires Dias Quadros, que é consultora da ONG Temes, uma ONG que trabalha em defesa das mulheres. Nós vamos começar essa questão, esse bate-papo, digamos assim, perguntando justamente sobre qual é a definição de empregada doméstica. Pode ser cuidador de idosos, pode ser babá, cozinheira, jardineira, algum tipo de assistente, mas trabalhando no âmbito da família, seja uma pessoa física que mora sozinha ou um grupo familiar mesmo, é enquadrado como empregado doméstico. Com essa mudança legislativa, limitou para 8 horas diárias, 44 semanais, equiparou a um trabalhador comum. Existem aqueles que acabam se aproveitando bastante dessa condição da profissional, não é mesmo, Tamires? Bom dia. Bom dia. Com certeza, sempre tem quem se aproveite, até porque a gente precisa prestar atenção um pouco na origem do trabalho doméstico, né? Ele tem uma origem na escravidão, então a gente tem uma cultura escravocrata que está presente até hoje, assim. Então, essa questão de a gente tem uma lei que define a limitação de jornada para as trabalhadoras domésticas, e isso não ser respeitado, isso tem muito a ver com essa cultura, né, que a gente tem de nunca respeitar os direitos de uma trabalhadora doméstica, né? Se tem um costume de um trabalho doméstico não ter o registro de ponto, né? E que pode ser feito, ele deve ser feito, na verdade, pelo empregador para a trabalhadora chegar a assinar a hora que ela entra, a hora que ela sai, porque isso também serve como uma segurança para ela, uma segurança também para o empregador, né? Mas o que acontece muitas vezes é do empregador assinar a carteira da trabalhadora, mas não recolher o fundo. Isso é bem complicado, principalmente esse recolhimento de contribuições previdenciárias, principalmente depois quando elas vão se aposentar. Muitas trabalhadoras hoje já têm seus 80 anos e não conseguem se aposentar porque não têm o mínimo para o recolhimento, para conseguir se aposentar, justamente por isso. Assim, os empregadores não recolhem o fundo, eles omitem essa informação delas. Como é que isso é visto pós-reforma trabalhista, também a luta pelos direitos das empregadas domésticas? Se criou uma instabilidade jurídica ou até mesmo uma insegurança maior para essa categoria? A reforma trabalhista, assim, de um modo geral, impactou e preocupou todas as classes trabalhadoras, principalmente nessa questão da sucumbência. Como é que eu vou pagar? Se eu estou indo à justiça querer reconhecer meus direitos, como é que eu vou conseguir pagar por uma coisa que posso vir perder? Qual é a expressão que você usou? Sucumbência? Esse é um valor que é pago caso a pessoa que entrou na justiça perca, seria isso? O empregador doméstico, ele pode, dependendo da situação, vir cobrar o salário mínimo, a diferença, as horas extras que, porventura, não foram computadas, o FGTS, todos esses direitos. E se, porventura, o juiz entender que, de fato, ele não tem direito porque o empregador conseguiu demonstrar que pagou ou por uma insuficiência de prova, que provavelmente isso é o perigo da relação do empregado doméstico, porque na maioria das vezes é uma relação privada que é só aquele empregado e o empregador. Como é que eu vou provar? É a palavra de um contra o outro. Então, tem toda essa sensibilidade. Então, aquela coisa, eu perdi um direito, não consegui o reconhecimento, eu vou ter que pagar. Pois é, gente, o trabalho doméstico, o trabalhador doméstico é a pauta, porque estamos no dia do trabalhador doméstico, neste domingo.
Olha só quem eu convidei para participar, para trazer elementos, né, e fazer as suas abordagens conosco nesse domingo. Em nome da assessoria Senescentes, a doutora Michele Clos. Pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, está com a gente o diretor da entidade, Cristiano Moreira. E pelo escritório Pereira da Costa, tá a nossa dupla aqui de consultoras, né, a doutora Luciana Pereira da Costa e a doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Vão fazer a abordagem aí sobre a questão previdenciária, né, dos trabalhadores domésticos, e também responder as dúvidas da nossa consultoria. Você pode mandar, pode encaminhar a partir de agora aqui no Boca no Trombone. Vou começar com a Michele. Michele Clos, a questão do trabalhador doméstico, né? Você presta uma assessoria, né? Tem até um quadro no Boca no Trombone lá na rádio que é o Longevidade no Trabalho. É fácil? É difícil? Como que é para o trabalhador doméstico ter a questão posta aí no seu mercado de trabalho? É longeva essa relação? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Então, né, a questão da trabalhadora ou do trabalhador doméstico, quando tem uma carga muito excessiva de questões físicas, na medida em que a gente envelhece, na medida em que um trabalhador vai envelhecendo, ele vai perdendo um pouco da sua capacidade produtiva. Então, é muito comum que as mulheres que foram a vida toda empregadas domésticas, elas ou migrem para a função de cuidadora de idosos, numa função mais tranquila, ou então que elas se aposentem. Sim. Né? Isso quando é feito o recolhimento, enfim, claro, tem claro. os seus direitos. É uma profissão que sim é longeva, mas muito feminina também, né? Sim, o trabalho sim. doméstico muito feminino e as mulheres cuidam até o fim. A própria produção aqui estava me passando, mais de 90%, né, são trabalhadoras, mulheres, né, domésticas. Eu quero saber do Cristiano Moreira, Cristiano, como que ficou a questão para essa categoria pós a chamada anti-reforma, né, que foi a reforma trabalhista, que teve uma restrição grande dos direitos, atingiu também a categoria? Um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, telespectadores, bom dia, colegas de bancada. É uma satisfação mais uma vez estar participando do programa e, né, depois de tantos encontros em que nós tratamos de retirada de direitos, hoje, né, é um tema que trata de um avanço sobre a perspectiva do reconhecimento de vários direitos até então, Sim. estendidos para os trabalhadores de forma geral e antes negados aos trabalhadores domésticos, né, e que, enfim, é uma categoria que tem origem no pós-escravidão, né, o início desse tipo de trabalho, né, os escravos que ficaram, apesar da Lei Áurea ter acabado com a escravidão, ficaram Sim. totalmente desvalorizados, largaram à margem da sociedade e prestando um trabalho, muitas vezes em troca de habitação, de alimentação, e muito desvalorizado. Claro. E hoje, né, com a aprovação, o reconhecimento de direitos até então previstos na CLT, se deu um avanço. Porém, né, a reforma trabalhista, na medida em que esvaziou o conteúdo da CLT para o conjunto da classe trabalhadora, inevitavelmente acaba atingindo também a categoria dos domésticos, né, com premissas como o negociado sobre o legislado, Sim. que coloca, né, a perspectiva de acordos poderem revogar os direitos previstos na CLT. E é uma lei tão recente, né, Cristiano? 2015, né, essa regulamentação para a categoria do empregador doméstico, do empregado doméstico. Recente, já com a sua eficácia limitada pela antirreforma trabalhista, né, para ver o quão nociva foi essa iniciativa aprovada pelo governo Temer. Sim. Doutora Luciana, até a Michele abordou, né, a gente tem que cuidar sobre a questão da caracterização da atividade, né, porque muitas vezes a gente pode ter um cuidador de idosos, a gente pode ter a trabalhadora doméstica, a gente tem que cuidar para não ter confusão, porque isso pode ter reflexo lá na Previdência, né? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Obrigada também. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas e aos telespectadores. Com certeza, a gente tem que ter muita atenção e a função do cuidador e do doméstico se diferenciam e o cuidador também, ele tem graus, a gente estava conversando antes, né? Isso. E tem idosos que demandam um cuidado mais leve, tem idosos que demandam um cuidado mais profundo, mais agentes, vamos dizer, insalubres, nocivos à saúde, podem Sim. estar presentes naquela relação. E isso na área do direito previdenciário tem reflexo, porque a gente vai querer comprovar isso e daqui a pouco conseguir uma aposentadoria especial para essa pessoa e não uma aposentadoria por tempo comum, que claro. Seria da categoria normal. Sim. Então essa é uma discussão possível nesse tipo de atividade doméstica, que é difícil também de comprovar, porque como dito antes no vídeo pela colega
advogada, é para o âmbito privado. Exato. E fica a palavra de um fica e mais a do outro. difícil também, né? Mas a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque os direitos das pessoas têm que ser preservados e a exposição aos agentes nocivos aconteceu. Sem dúvida. Vou começar aqui com a doutora Maria Isabel, já com a nossa interatividade, porque tem uma pergunta, doutora Maria Isabel, e agradecendo a sua presença aqui no Boca no Trombone, de uma doméstica, de uma trabalhadora. É a Fernanda, ela é lá de Pelotas. Trabalhava como doméstica, fui demitida por causa da nova lei das empregadas domésticas. Veja só. Tenho 19 anos de carteira. Sou diarista agora, estou pagando meu carnê. Comecei a pagar em maio, pago R$ 190,80 por mês. Queria saber se estou pagando certo, porque me informei e me falaram que vou me aposentar por tempo de contribuição. Ela tem 40 anos de idade. Um bom dia, doutora. Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia aos colegas da mesa. E é um prazer estar aqui, né, e respondendo as perguntas dos nossos ouvintes e participando desse tema tão interessante que é o trabalhador doméstico, né, que realmente está recém começando a ser valorizado e com algumas restrições que acho que passa além do que já foi abordado aqui pela reforma que foi feita, mas também pela nossa crise econômica. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo que trabalhavam de doméstico, aí o patrão perdeu o emprego, daí foi para outro, o patrão perdeu o emprego de novo e não teve mais condições de manter. Então, essa crise econômica reflete em tudo, né? Não só a legislação, como também a crise. Mas a gente não pode, nós que cuidamos dos direitos das pessoas, não podemos nos descuidar de ficar alerta para que as pessoas tenham os seus direitos respeitados. Sim. Porque, enfim, a dignidade do ser humano passa também, talvez principalmente, não sei, mas pelo trabalho. Claro. Porque a gente passa a maior parte da vida trabalhando. Verdade. E todo o trabalho é indispensável. Nós vivemos numa rede que todo trabalho é indispensável. Quanto à pergunta específica, ela está pagando corretamente, está pagando sobre o salário mínimo, né? E realmente ela com essa contribuição pode se aposentar por tempo de contribuição ou até mesmo por idade, depende do que for mais favorável no momento, mas ela está pagando corretamente. Perfeito. Mais uma questão, vou com a doutora Luciana agora. Essa aqui vem lá de Bagé, o Marcelo Paes. Estava em benefício em auxílio-doença judicial, faz 18 anos e foi dado alta agora, no dia 25 de junho. O médico pericial nem olhou os meus exames. A pergunta do Marcelo é se ele pode recorrer. Pode recorrer, com certeza. Ele estava em benefício há 18 anos. 18 anos. Se ele tem mais de 55 de idade, eles não deveriam nem ter chamado para perícia, né? A lei de 2017 tem essa exceção e ele poderia se aproveitar dessa exceção. Caso não tenha, ele pode recorrer também, documentação médica atualizada, com o conteúdo da documentação, como a gente já falou, é importante, dizendo da incapacidade, exames atuais dizendo também da gravidade da doença, entrar com ou o pedido de prorrogação no INSS ou na Justiça direto. Certo. Doutora Maria Isabel, aqui o Jorge lá de Portão, ele diz assim, tem 54 de idade e 5 anos que ingressou com o pedido de aposentadoria. O juiz deu 1 ano do caso, só que o INSS ainda não se manifestou. O que ele deve fazer? Bom, pela colocação fica um pouco difícil ver qual é a situação que está o processo. Eu entendi assim, que ele pediu, o juiz já faz 1 ano que deferiu, talvez a tutela antecipada, não sei. Mas o que ele tem que fazer especificamente? Procurar o advogado dele para que o advogado oriente. Olha, aconteceu isso, o juiz mandou o INSS implantar o benefício, se não implantou ainda, ingressar com as ações cabíveis, que quando o juiz determina a decisão judicial para ser cumprida, se determinou e não foi cumprida, cabe ações, tipo mandado de segurança, coisa assim, mas se o juiz já deferiu, o INSS tem que implantar. Tem que cumprir, né? Não tem que cumprir, não tem outra saída, não tem discussão. Tá certo. Gente, continue mandando as dúvidas aí sobre Previdência e Direito do Trabalho aqui na nossa consultoria. Quero voltar com o Cristiano, que está representando o Sintrajuf. Cristiano, a questão da importância dos sindicatos, no caso aqui do sindicato da categoria, né, dos trabalhadores domésticos. Por quê? Justamente porque é uma categoria, como a gente estava dizendo antes, né? É uma relação ali entre o empregador e o trabalhador doméstico. É importante esse trabalho que o sindicato desenvolve para esse tipo de categoria também? Então, Solano, sem dúvida, né, que a organização nos sindicatos de cada uma das categorias ela é fundamental, independentemente do ramo onde atue, né? E para os trabalhadores domésticos não é diferente.
né? Até uma das dúvidas que tu mencionaste, que foi enviada por e-mail de telespectadores, né, trata de caso de uma trabalhadora doméstica que foi, enfim, dispensada por ocasião da edição da lei que lhe conferiu direitos, né? Quer dizer, tem uma questão muito sensível nesse caso, que é a característica do trabalhador doméstico. Ela coloca muitos outros trabalhadores na condição também de empregadores. E isso, às vezes, né, desnuda um certo individualismo, até egoísmo, né, sobretudo da classe média que tem condição, às vezes, de contratar um doméstico, um empregado, no sentido de reconhecer também que esse trabalhador tem direitos como os demais. Claro. Né? E para fazer valer a luta por tudo isso, né, ainda que com o reconhecimento, né, da PEC das domésticas, é, sem sombra de dúvida, né, muito importante a organização em sindicatos, porque coletivamente, né, a atuação é muito mais forte e foi a mobilização também e a luta dos trabalhadores domésticos que levou ao avanço com o reconhecimento de diversos direitos também a eles. Claro. Né? Foi a luta a partir dos sindicatos e da organização coletiva. Michele, a informalidade aumentou depois da edição, lá em 2015, da legislação que regulamentou os direitos das trabalhadoras domésticas? Sim, né, por conta dessa questão de ser um trabalhador contratando um outro trabalhador, mas também o risco de processos judiciais ele também aumentou, né? Por conta que, infelizmente, os trabalhadores eles não conseguem se unir como categoria. E aí o que vai acontecer? Excesso de horas extras, desvio de função. Nessa questão dos cuidadores de idosos, por exemplo, muitas das famílias contratavam como empregado doméstico e não faziam a diferenciação de cuidador. Sim. Ou contratam como cuidador e exigem funções ou atividades de empregado doméstico. Tem um detalhe mencionado, né? De fato, a característica da atividade ela torna mais difícil a organização sindical, porque são trabalhadores que trabalham nos seus respectivos locais isolados individualmente. Isso. Então, isso é uma circunstância que certamente é um obstáculo, né? Mas não pode obstar essa busca. Os sindicatos têm um papel também de procurar os trabalhadores domésticos, né? Fazer valer a elevação da consciência da categoria. Doutora Maria Isabel, e a senhora falava na sua primeira participação da importância do emprego, né? Sim. E essa questão agora que é posta pelos colegas, a comprovação do trabalho, a comprovação de que está havendo uma exorbitância lá na exigência em matéria de horas extras, que agora a lei regulamentou, que é devido à trabalhadora, né? O próprio pagamento ali da contribuição ao INSS, a regulamentação paga agora tem que ser, né, o pagamento do FGTS. Comprovar tudo isso, como que é para fins da visão do Poder Judiciário? O Poder Judiciário sempre recebe todos os meios de prova como validade por igual. E quando é uma relação hipossuficiente, que é o caso, né, a palavra da pessoa tem bastante valor, né, o depoimento dela, desde que tenha coerência. Sim. E junta elementos de todos os meios de prova admitidos. E nós temos também com o E-Social, que tem que ser feito aquele recolhimento certinho, porque não presume-se que não foi feito. Então, melhorou bastante essa questão de prova, apesar de ser no âmbito doméstico. É possível fazer essa prova. Facilitou. Tá certo. Mais perguntas, mais dúvidas? Essa aqui chega lá de Caçapava do Sul. Um abraço aí a todo o estado que nos presta uma grande audiência, o José Rosso. Doutora Luciana, do escritório Pereira da Costa Advogados. Trabalhei até os 18 anos com meu pai na roça. E, além disso, tenho 18 anos de carteira assinada, com insalubridade. Posso pedir a aposentadoria? Pode pedir a aposentadoria. Essa insalubridade que a gente vai ter que ter um cuidado de como ela vai ser levada para o direito previdenciário, porque a gente fala em insalubridade, que é um conceito do direito do trabalho, e já na matéria previdenciária a gente vai pensar em agentes nocivos. Sim. E eles têm uns decretos, eles estão elencados, então a gente vai ter que ir atrás de qual é o motivo dessa insalubridade e comprovar isso através, daqui a pouco, de um PPP, que facilitaria bastante, um laudo técnico,
E aí, com 25 anos, a maioria das atividades ele já tem aposenta. 28, até para grifar aqui se ficou algum ruído aí na minha fala, mas ele ficou com 28 anos de carteira assinada com insalubridade, além de ter trabalhado dos 12 aos 18 na roça. Aí, nessas situações, a gente normalmente vai fazer, o primeiro pedido é de aposentadoria especial, Sim. que é o melhor benefício, vai ser 100% da média que ele tiver de Perfeito. contribuições. Alternativamente, a gente vai pedir por tempo de contribuição com o rural e tempo especial convertido. Sim. Que daí, dependendo das situações, tem ou não fator previdenciário. Tá certo. Direito à aposentadoria, certamente ele tem. Vamos escolher a melhor modalidade aí. José Rosso, lá de Caçapava. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Opine aí o que você acha. Os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, a situação deles no país é o tema de hoje, aqui no Boca, no seu no 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Obrigado, valeu pela sua audiência. Vamos direto aqui para a nossa consultoria previdenciária. Estamos aqui com a doutora Luciana e a doutora Maria Isabel, do escritório Pereira da Costa Advogados. Doutora Maria Isabel, o João lá de Santiago, eu vou me aposentar por idade. Queria saber se posso assinar carteira depois da aposentadoria. Com certeza, João. A única limitação para não trabalhar, não assinar carteira depois de uma aposentadoria seria por invalidez, porque a pessoa não está bem para se aposentando, porque não está bem, como é que vai trabalhar? Mas qualquer outro tipo de aposentadoria, por idade, por contribuição, a pessoa cumpriu o que ela se propôs a fazer e se ela tem força para trabalhar, que Deus ajude e dê força para que consiga um bom trabalho. Verdade. Doutora Luciana, vamos longe agora, vamos lá para Santana do Livramento. A Patrícia tem 42 de idade, 19 anos e 2 meses de carteira assinada. Desses 19, 4 são em consultório odontológico, ele é auxiliar de saúde bucal e secretária. Tem uma aposentadoria especial ou não? Quantos anos faltaria para ela se aposentar? É a dúvida da Patrícia. Patrícia, vou lhe aconselhar o seguinte, por enquanto ainda não, é cedo, os tempos são curtos ainda. Para aposentadoria especial a gente vai pensar em 25 anos normalmente. Vou te aconselhar buscar junto ao dentista, então, que tu prestou serviço, que ele preencha um formulário chamado PPP e te forneça também um laudo técnico. Cuide para que dentro desse formulário que ele vai te preencher, descreva o agente nocivo biológico, deve ser o que tu fica exposto, e esse documento vai te resguardar depois para te pedir que esse período, pelo menos, seja tempo especial. Os demais períodos que tu trabalhou, a mesma lógica de busca de documentos, e com isso, se todos forem especiais, a gente tem uma aposentadoria especial com 25 anos, que teria bem pouco tempo ainda para cumprir. Perfeito, tá certo. Vamos agora virar a chave? Vamos lá para o mundo do direito do trabalho. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca, aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder as dúvidas que foram enviadas, por exemplo, pela Solange de Canoas. Ela gostaria de saber se o juiz tem um prazo para dar a sentença. Solange, no procedimento sumaríssimo, até existe um prazo lá no artigo 852 da CLT, um prazo de 30 dias após a realização da audiência. Para os procedimentos, para os processos ordinários, comuns, existe uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que prevê um prazo de 60 dias após os 30 dias previstos no CPC, ou seja, recomenda essa resolução que as sentenças sejam proferidas num prazo de até 90 dias. Se o seu processo está atrasado, está demorando muito, a sugestão é que você vá até a Justiça do Trabalho e converse com o secretário do juiz ou até mesmo com o juiz e peça uma previsão de julgamento do seu processo, ok? A outra pergunta é enviada pelo Clodoaldo de Capão da Canoa. Ele gostaria de saber quanto tempo ele precisa para ter acesso ao seguro-desemprego. Ele diz que faz 1 ano esse mês e está no aviso. Clodoaldo, se for esse o seu primeiro encaminhamento, você vai precisar comprovar ter recebido o salário nos últimos 12 meses
ou melhor, 12 meses de salário nos últimos 18 meses. Se for o seu segundo encaminhamento, você vai precisar comprovar ter recebido 9 meses de salário nos últimos 12. E se for esse o seu terceiro encaminhamento, você vai precisar apenas comprovar ter recebido salário nos 6 meses imediatamente anteriores à sua dispensa. Portanto, no seu caso, se você não recebe nenhuma outra renda, tendo trabalhado por 1 ano, você terá sim direito ao seguro-desemprego, tá bom? Doutor Solano, por hoje era isso, um bom dia a todos. Obrigado ao doutor Marcelo e o time de consultores aí do Dica Trabalhista. Hoje o tema é o trabalhador, a trabalhadora doméstica. A gente tem um app, Cristiano Moreira, que já está representando o Sintrajuf, que é o app Laudelina, originário ali da ONG Temes. E lá tem uma série de funcionalidades. A gente até vai colocar daqui a pouco para ilustrar. É uma boa esse tipo de informatização, né, do trabalho que vem a facilitar aí para as trabalhadoras domésticas. Bom, com certeza, né? Quero parabenizar a Temes, né, pela iniciativa, porque até no bloco anterior nós comentávamos que as circunstâncias do trabalho doméstico dificultam um pouco a organização sindical, né, quer dizer, o acesso aos debates para ter consciência dos seus direitos, e o uso da tecnologia, sem sombra de dúvida, ajuda a disseminar com maior amplitude esse tipo de informação. Sim. Né? Porque de nada adianta a gente conquistar os direitos se os trabalhadores não tiverem consciência dos direitos a que fazem jus. Michele, é uma tendência o uso da informatização para facilitar o caso aí das trabalhadoras domésticas? Não só das trabalhadoras domésticas, mas de modo geral essa inclusão digital, né? Essa acessibilidade a todos os meios, e os aplicativos eles vêm como uma forma de facilitar mesmo que as pessoas tenham consciência do direito e consigam saber, né? E o legal é que esse aplicativo, enfim, ele não fala só sobre direito, mas também fala em denúncia, né? Exato, que aí toca bem a sua área, né? Porque é uma área importante. Você, no momento que está acontecendo algo abusivo da relação patrão-empregado, pode fazer uma denúncia por ali. E aí isso também ajuda o trabalhador, além de interagir com as mídias, também fazer valer seu direito. Verdade. E na questão previdenciária ainda, doutoras, quais são as maiores preocupações que a trabalhadora doméstica que está nos assistindo deve ter, doutora Luciana? A principal preocupação é a contribuição. A gente ainda hoje enfrenta o problema do INSS administrativamente não respeitar a assinatura na carteira e querer que a pessoa apresente os carnês de contribuição. Sim. Então, essa é a principal preocupação. Então, a partir do momento que a lei traz o e-social e a gente começa a ter que recolher FGTS, está tudo ali interligado, não tem como escapar, ótimo, mas isso faz pouco tempo. Sim, o tempo recente, anterior ainda é uma preocupação as contribuições. Doutora Maria Isabel, vamos responder mais uma aqui, da Rosilene. Ela diz que tem 48 anos de idade, ficou 2 anos e 6 meses do INSS por LER, a lesão de esforço repetitivo. O empregador não quis dar a CAT. Como faz para contar esse tempo, já que tem atestado como LER? Vai contar esse tempo. O período que ela ficou em auxílio-doença, basta ficar entre contribuições. Então, quando ela sair do auxílio-doença, tiver uma contribuição, 2 a mais, para fechar esse tempo. E o fato de não ter dado a CAT, a repercussão seria fundo de garantia, estabilidade no trabalho, Sim. mas em relação ao tempo para aposentadoria não tem nenhuma implicância negativa. Perfeito. Doutora Luciana, para a gente concluir, muito a avançar ainda na legislação das trabalhadoras domésticas, no seu ver? Com certeza, muito avançar, mas a gente já começa a trilhar um caminho de mais respeito, né, a esses trabalhadores e que com certeza cuidam muito bem de nós em casa, a gente tem que retribuir isso. E daí a importância, né, dos sindicatos, como falou o Cristiano, e de assessorias para fazer mais longevidade aí na profissão, né? Agradecer então a Michele, o Cristiano, a Luciana e a Maria Isabel pelo Boca no Trombone de hoje. A gente vai colocando um ponto final, voltamos no domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã, sempre com o tema do momento e a nossa consultoria sobre Previdência e Direito do Trabalho aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.